Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Plínio, Ana, irmão Rinaldo, bom dia, sejam bem-vindos. Mais uma manhã, mais uma escola bíblica dominical, louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos, aguardar que mais alguns cheguem e nós vamos continuar caminhando pelas Escrituras, buscando aí a direção de Deus para as nossas vidas, crescendo um pouco mais no conhecimento do nosso Senhor. Louvamos a Deus por aquilo que Ele já tem feito e como é bom estarmos juntos, pelo menos online, e podemos caminhar mais um pouco. Louvamos a Deus pelas respostas de orações, tudo aquilo que Deus tem feito, como comuniquei aos irmãos, muitos que têm acompanhado as lives, o irmão Aloísio, que estávamos orando por ele lá em Salvador, teve alta, está em casa, graças a Deus, e agradecemos, pastor Luiz Carlos, agradece a cada um que orou, mandou um vídeo e agradecendo aos irmãos. Então louvamos ao Senhor pelas respostas das nossas orações. Nós vamos caminhar mais uma vez. Walter, Adriana, bom dia, irmão Jeremias, irmão Jailson, bom dia, irmã Eliene. Que Deus abençoe cada um de vocês que já tem chegado. Ok, irmã Tamara, bom dia, irmã Luciene, Deus abençoe. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos, nesse instante, agradecendo a Deus pela bênção de estarmos juntos mais uma vez e também pedindo a direção do Senhor para a nossa EBD. Ok, orar também, hoje nós teremos nosso primeiro encontro com a classe de integração, às 11 horas, assim que terminar aqui a live da EBD. Fizemos um teste na sexta-feira, através do Google Meet, e foi muito bom. E o Pedro nos auxiliou e nós vamos começar hoje uma jornada aí, caminhando na classe de integração. Se todos participarem, estamos aí com 15 pessoas novas participando da classe, que ainda não são membros da nossa igreja. Contando, é lógico, com o Jardim Fortaleza e Cidade Tiradentes. Tá bom? Vamos orar, irmãos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos render louvores ao Senhor e dizer para o Senhor como é bom acordarmos e sabermos que há um Deus que cuida de nós todo instante. Sabemos que pertencemos a esse Deus todo-poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a bênção de partilharmos da Tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos que estão juntos agora, aprendendo, querendo aprender como eu mais um pouco do Senhor e da Tua palavra. Obrigado pela disposição daqueles que estão nos acompanhando e aqueles que estão nos ouvindo agora, que o Senhor derrame bênçãos sobre cada vida, e aqueles que ouvirão mais tarde, que o Senhor também continue, por favor, derramando graça sobre cada vida. Ó Deus, nos dê um tempo abençoado, um tempo de comunhão. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela chuva que o Senhor tem nos dado, pelo frio que chegou. Tudo é a boa mão do Senhor. E nós queremos que o Senhor receba a nossa adoração por tudo isso. Ser com famílias enlutadas, mesmo aquelas que nós não conhecemos. Visita o pastor Rosalvo, lá na Bahia, que perdeu seu pai. Que o Senhor encha a família dele de graça nesse instante. E, ó Deus, nos ajude, meu Pai, a
não perdermos em nenhum momento a esperança de que tudo isso vai passar e que nós sairemos mais crentes, mais firmes, e também aumente, Senhor, a nossa fé. Nos dê graça a cada dia e nos encha da tua alegria, da tua força. Nos ajude a não olhar as circunstâncias, mas olharmos para o Senhor, para a tua palavra e andarmos segundo a tua vontade. Fala conosco nesse dia, meu Pai, que o teu Santo Espírito seja o nosso professor. Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, nós vamos caminhar mais um pouco na palavra do Senhor. Estamos falando sobre a disciplina na igreja, fazendo parte aí desse segundo momento da nossa igreja. Falamos sobre a membresia e agora a disciplina. E se o Senhor Deus permitir, no próximo ano, vamos trabalhar liderança bíblica. E concluímos ali na semana passada a visão sobre disciplina, a disciplina na visão do Senhor Jesus, na visão dos apóstolos. Falamos de Paulo, falamos de Pedro, falamos de João e esgotamos um pouco mais falando sobre especificamente a igreja de Corinto. E nós queremos caminhar em mais 4 pontos dentro desse bloco hoje de manhã. Infelizmente, irmãos, a falta de conhecimento e habilidade de lidar com as Escrituras nos distancia muito daquilo que é a disciplina bíblica. E eu quero começar o nosso tempo hoje de manhã usando uma ilustração interessante do Jonathan Lehmer, que diz assim: um jogador de futebol americano se reúne com os amigos para jogar futebol. E quando começa o jogo, ele fica observando, e quando ele tem a oportunidade ali durante o jogo, ele pega a bola com as mãos e sai correndo ali com ela, e o árbitro então apita e marca falta. Por que o apito? Por que falta? Aquele jogador estava fazendo o que ele sempre faz, o que ele está acostumado a fazer. Em resposta a isso, alguém explica para ele que no futebol, com exceção do goleiro, nenhum jogador pode tocar a bola com as mãos. E a pessoa diz para ele: agora volte para o jogo e não cometa o mesmo erro outra vez. Essa é uma opção. Outra opção é que alguém poderia gastar um pouco mais de tempo para lhe explicar todas as regras do jogo, inclusive que a habilidade de alguns jogadores de controlar a bola com os pés é que torna o futebol algo tão fascinante. Então, nós vimos aí 2 formas diferentes de tratar a falta daquele jogador. A disciplina na igreja, da mesma forma, ela pode ser definida de 2 maneiras. Nós podemos descrevê-la como o ato de corrigir o
o pecado como o ato ali de soprar um apito e dizer, olha, você cometeu uma falta na vida cristã. E o jogo continua. Depois da cobrança da falta, tudo normal. Ou também, nós podemos entender o ato de apitar uma falta dentro da estrutura maior do Evangelho, da igreja e dos propósitos da vida cristã. Ou seja, situar o ato da disciplina nesse que nós vamos chamar de modelo teológico maior, o modelo evangélico, que nos ajudará a exercer discernimento que é inevitável exigido em meio a muitas situações de pecados no meio da igreja. E eu quero abrir um parênteses aqui para explicar que quando eu me refiro a evangélico, aliás, essa palavra evangélico, ela virou moda em nossos dias. Evangélico, a pessoa, eu sou evangélico. Eu estou indo na igreja. Ou agora eu estou indo na igreja e tudo vai ser diferente. Então, hoje eu quero dizer para você que esse evangélico que eu estou usando aqui na questão de disciplina eclesiástica não é simplesmente a pessoa dizer que é evangélico, mas é a pessoa que determinou, decidiu trilhar a sua vida baseado em tudo aquilo que é o Evangelho. Então, o evangélico é aquele que recebeu o Evangelho, aceitou o Evangelho e tem a sua vida conduzida pelo Evangelho. Isso é um evangélico. E aí você já deve ter percebido aí que é muito diferente dos frequentadores de uma determinada igreja, onde as suas vidas não obtiveram nenhuma mudança, mas ele se diz evangélico. Então, quando você vai lidar com uma falta de um crente, de um membro da igreja, no contexto do juiz, essa falta aqui é um pecado. Quando você vai lidar com isso, você precisa ter discernimento. Se você está lidando com um evangélico dentro das proporções que eu coloquei aqui, aquele que encontrou o evangelho da graça, foi alcançado pelo evangelho de Cristo, recebeu esse evangelho e tem a sua vida dirigida por esse evangelho. Aí você vai tratar uma falta com esse evangélico dentro desse parâmetro. Agora, se é um evangélico que frequenta a igreja e não tem discernimento nenhum do que é o evangelho, a forma de tratar a falta ou o pecado é totalmente diferente. Então é nesse contexto que vamos trabalhar hoje de manhã. Essa falta, como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos dizer para a pessoa, olha, você não pode fazer isso, tá bom? Vida que segue. Ou nós vamos trazer essa pessoa para perto e mostrar todas as regras desse evangelho para que ela então não cometa tal ato com consciência do porquê não fazer aquilo. Ok? Então esse é o caminho que vamos começar a trilhar hoje. Nós temos 4 pontos, logicamente não vai ser tudo hoje, acredito que hoje só um, e nós vamos caminhar dessa forma. Ok? Mentir, por exemplo. Toda igreja tem que ser envolvida quando um membro mentir? É claro que não.
Vai depender de todas as circunstâncias que cercarem a mentira ou as mentiras. Por que eu estou usando a mentira? Porque a mentira, para muitos, se tornaria talvez o pecado ou a falta, nesse contexto aqui, talvez mais banal, mais simples. No entanto, quando você vai lidar com isso, nós precisamos compreender, primeiro, as consequências dessa mentira são graves, para definir se eu vou tratar com toda a igreja ou só com a pessoa. Segundo, a pessoa está persistindo no erro. Terceiro, trata-se de algo rotineiro. É alguém que é viciada na mentira, envolvida com mentira todo o tempo. Então, em algum ponto, haverá o limite entre uma mentira que merece ser tratada em público, e antes que você grita aí no seu lugar, mas como vai expor a pessoa? Ou a mentira que precisa ser tratada em particular. Varia isso. Agora, muda o que é que nós vamos usar para confrontar essa mentira? Não. Seja ela em público, seja ela em particular, precisa ser mostrado todas as regras diante do apito dessa falta. Por isso, para se definir um modelo de disciplina na igreja, que é o que vamos trabalhar nesses 4 pontos, para definir esse modelo de disciplina, vai exigir uma compreensão nossa nesses 4 pontos. Primeiro, o Evangelho. Segundo, o que é ser um cristão? Terceiro, o que é uma igreja local, biblicamente falando? E quarto, o que significa ser membro de uma igreja local? E vamos voltar a tocar em alguns pontos lá de membresia. Se a pessoa não tiver esse entendimento, não compreender isso, é muito difícil tratar uma falta, tratar um pecado de forma bíblica. Então, vamos começar hoje de manhã, nessa caminhada, olhando o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? E não se assuste se eu te disser que tem muita gente hoje, dentro das igrejas, que não sabe o que é o Evangelho. São pessoas que não foram instruídas quais são as regras. E elas vêm do mundo cotidiano e elas vão agir dentro desse contexto com aquilo que elas estão acostumadas. Voltemos ao exemplo do futebol. Aquele homem, aquele jogador que entrou num jogo de futebol, e ele era jogador de futebol americano, e ele pega a bola com as mãos e sai correndo até que o juiz apite e ele para sem saber o que está acontecendo, é porque ele estava vivendo o seu contexto. Ele estava fazendo aquilo que era comum a ele. Você pode se lembrar de quantas situações que você passou aperto quando você tomou algumas decisões, usou algumas palavras, ou teve algumas atitudes quando chegou a uma igreja, e que assustou muita gente, mas que para você era normal. Porque talvez você não entendia ainda o que era o Evangelho. Então, hoje nós vamos batendo muito na tecla do que é que nós precisamos compreender. E esse é o ponto de partida para os outros pontos. Se não entendermos o que é o Evangelho, não vamos entender o que é ser cristão, o que é uma igreja, o que significa ser membro, nada disso. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesses detalhes, e vá me acompanhando, para então você compreender e colocar isso no seu coração hoje de manhã. E dizer, mas espera aí, eu me encaixo nisso aqui? É desse jeito?
Porque talvez você tenha anos e anos e anos frequentando uma igreja e sem ter tido essa experiência do Evangelho. Então, clareando aí, vamos lá. O Evangelho, se você pudesse resumir em uma frase, ou se eu pudesse lhe dar uma frase hoje de manhã, eu lhe diria que o Evangelho é a boa nova, e nós já ouvimos isso, é a boa nova que chega no fim de uma longa história sobre seres humanos que se rebelaram contra Deus e que se colocaram no trono ou sobre o trono desse mundo. Isso seria uma definição geral. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova que chega no fim de uma longa história sobre seres humanos que se rebelaram contra Deus e se colocaram sobre o trono desse mundo. Então, se você olhar para o mundo hoje, o que é que você encontra? Pessoas rebeldes, contrárias ao próprio Deus, contrárias à palavra, e que não querem saber dessa boa notícia. Lembra das aulas para as crianças? Que a salvação, a boa nova, é a boa notícia. E que boa notícia é essa? É isso que vamos trilhar. A boa nova chega no fim de uma longa história dos seres humanos. E aí entra o primeiro problema, que as pessoas, os crentes, as pessoas da igreja, elas não estão buscando essa história. Elas querem saber de como é que canta na igreja, como é que eu faço para ter oportunidade, como é que eu faço para ir lá na frente, como é que eu faço para fazer parte do grupo disso ou daquilo, Elas querem dali para frente, como é que chega, mas não vão buscar lá atrás essa história. Como é essa história? Então eu quero te dar um resumo hoje de manhã. Um resumo dessa história. E nessa história é preciso lembrar que Deus criou o homem à sua imagem. Não tem como rever uma história sem voltar ao Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem. Para quê? Para que esse homem representasse seu caráter e seu governo sobre a criação. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Texto mais do que conhecido. Texto mais do que pregado e falado. Gênesis 1, 26. Estou usando duas Bíblias aqui, essa anotada tirar a simplicidade daquilo que eu quero usar, ou dizer. 1,26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto. Façamos o homem à nossa imagem. Então Deus não fez o homem de qualquer maneira. Deus fez o homem à imagem dele, colocando no homem ali o seu caráter. Para esse homem fazer o quê? Domine ele
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Então Deus fez o homem, ele o constituiu como reflexo para que ele o espalhasse. E chamou esse homem para reinar. Olha o que o Senhor Deus diz: que ele domine, que ele governe. Então Deus deu ao homem uma responsabilidade: dominar, governar, reinar. Mas como? Esse reino, com bondade, com justiça, santidade, amor. Afinal de contas, Deus o fez conforme a sua imagem e semelhança. Então, esse é o contexto de criação. Assim começa a história. E se você tem dificuldade com esse começo da história, daqui para frente, nada do que for dito lhe fará diferença. Porque essa é a história. E o que esse homem fez ou faz? Esse homem, ele começa a se julgar mais sábio do que Deus. E esses homens decidiram governar a si mesmos. E o que é que compreendemos de hoje? Se você transportar essa história, o homem não domina mais nada. E o homem tenta governar a si mesmo do seu jeito. Corromperam a própria natureza e receberam como punição a morte. Mas a história de Israel é a narrativa de criação e queda em maior escala. O que é que Deus faz? Vai comigo para Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Essa é a história de Abrão, que depois passa a se chamar Abraão. E somente usando o versículo 5, olha o que Deus diz para Abrão. Então o leva para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. Olha que interessante. Depois da queda do homem, depois do pecado, aqui encontramos o Senhor fazendo um pacto. E Deus agora começa a criar uma nação. E ao criar uma nação, encontramos um grupo de indivíduos que recebeu todas as vantagens da lei de Deus e da sua presença. E a história de Israel é fantástica. E nós estamos caminhando nas lives lá em Êxodo. Estamos vendo o povo caminhando no deserto. O cuidado de Deus, a presença de Deus, a ação de Deus. A história de Israel é linda de se ver. Como que Deus trata o seu povo. E essa caminhada é fascinante. Então nós temos agora um grupo de indivíduos que tem a lei de Deus, tem os propósitos de Deus, tem a presença do próprio Deus,
E Deus faz tudo isso com qual propósito? De que essa nação possa representá-lo. O que essa nação faz? Começa a agir de acordo com a sua própria vontade. A história de Israel é interessante. Israel vai se afastando de Deus. Quanto mais Deus se apresenta, mais eles buscam os seus próprios interesses, a sua vontade, a sua carne, o seu coração. O homem mau não se submete à vontade de Deus, morre, mas não se sujeita ao Senhor. Então lembre-se, Deus disse: façamos o homem. E aí temos lá em Adão, onde Deus quer espelhar a sua imagem. Esse homem peca, esse homem falha, e esse homem decide governar a si mesmo. Então Deus agora levanta um grupo de indivíduos, um povo, uma nação. E essa nação agora começa a querer viver da sua própria vontade também. E aí o Senhor Deus os lança fora da sua terra. E aí qual é o final dessa triste história? É aí que vem a boa nova. É aí que precisamos compreender a boa nova. A boa nova que vem no final dessa triste história é que o Filho de Deus, ele veio fazer aquilo que nem Adão, nem Israel conseguiram fazer. O Filho de Deus veio fazer o que nem Adão, nem Israel pôde fazer. O Filho de Deus veio governar em obediência e ganhar um povo para Deus. E aí tem a história mais linda que eu quero convidar você para ler. João capítulo 1, versículos 1 a 14. Qualquer um que perguntar para você, mas qual é a boa nova? João capítulo 1. É um dos textos que podemos usar. João capítulo 1, versículos 1 a 14. Acompanhe aí na sua Bíblia. Eu quero ler com calma para você ir compreendendo. Com esse pano de fundo que eu passei para você, olha, que eu relembrei você. Você sabe disso, não é nada novidade aqui. Mas Adão falha. A nação de Israel falha. E eu poderia esticar isso mais, né? Porque aí vem um rei, falha. O povo pede um rei, né? E aí Saul falha. E o povo, não, mas a gente quer agora um rei. Diferente, vem um rei segundo o coração de Deus. Davi falha. Uma trilha de falhas. Aí olha o que diz João capítulo 1. No princípio era o verbo, ou a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Se você quiser rabiscar aí na sua Bíblia, você pode colocar ao lado do versículo 2, ele estava no princípio com Deus, Gênesis 1, 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Ele estava lá no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Não dá para ler João 1 sem Gênesis. Ele estava no princípio. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Quando eu digo para você que esse texto é fantástico, porque eu não sei na sua cabeça qual é a visão que você tem desse Jesus.
Talvez você prefira só o Jesus que acalma a tempestade, ou que cura algumas doenças, ou um Jesus que foi para a cruz, um Jesus sofredor. Mas quando João vai descrever esse Jesus, ele começa de forma poderosa, de forma fantástica. Ele não começa mostrando o Jesus lá na cruz, não. Ele começa mostrando o Jesus na criação, mostrando que ele era Deus e que ele é Deus e continua sendo Deus. Veja só. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ele. Mais um parêntese para nós aqui. Quando nós compreendemos que nós vivíamos em trevas, andávamos em trevas, não tínhamos nenhuma solução para a nossa vida, é onde entra Jesus, a boa nova, a boa notícia. Se você não tiver esta solidez, todo o restante desse estudo não fará diferença nenhuma para você. Eu preciso dizer para você hoje de manhã, ao tratar de disciplina bíblica, quem é Jesus. Porque nós nunca vamos nos submetermos a quem não conhecemos. Então observe. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Outro parêntese. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. O texto diz que havia um homem enviado por Deus, que seu nome era João, e ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Agora eu quero que você pense aí, olhe na sua vida. Quem foi o João da sua vida? Como assim? Houve alguém enviado por Deus na sua vida? Eu não sei se você tem acompanhado aí os grupos da igreja, mas nessa semana que passou, faleceu uma senhora, irmã, eu não vou lembrar o nome dela agora, João, me perdoe. Mas o nome dessa irmã, Renildes, eu acho que é esse, lembrei. Se eu estiver enganado, depois alguém me corrige. Se o João estiver me ouvindo, a Roberta me corrige. Renildes, eu acho que é isso. Nossa igreja não conhecia essa irmã, mas quando o João colocou nas redes sociais que ela estava com Covid, estava internada e muito mal, eu não sei você, mas na minha cabeça é como se eu a conhecesse, pelo tanto que o João falava dessa senhora, que foi quem Deus usou para levar o evangelho até ele. Então eu quero explicar isso bem devagar. Para que você estivesse hoje sentado aí na sua casa, com a sua Bíblia, acompanhando essa live,
aconteceu com você a mesma coisa que está sendo descrito aqui, nesse texto. O texto diz assim: houve um homem enviado por Deus, versículo 6, e dá o nome dele, João. Versículo 7, ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Então você pode pegar aqui hoje esses versículos 6 e 7 e dizer que houve uma pessoa enviada por Deus chamada quem? Quem foi que Deus usou para levar o evangelho até você? Aqui é o ponto de partida da tua vida. Alguém enviado por Deus que falou para você da luz. Versículo 7, essa pessoa deu testemunho da luz para você, e então, para que todos crescem, então muitos que ouviram no que aquela pessoa falou, não creu, mas você creu. Então, a boa nova na minha vida e na sua vida se dá nesses dois versículos. Veja que interessante. O capítulo 1 de João começa falando que, no princípio, esse Jesus estava com Deus, era Deus, nada do que foi feito seria feito sem Ele, porque Ele estava com Deus, a vida estava nele. Versículo 4, Ele era a luz dos homens. Aí no versículo 6 e 7 vai dizer que alguém foi enviado por Deus para falar dessa luz para você, para que você cresce. Fechou. Você já tinha olhado para esse texto assim? A luz, o evangelho, a boa nova. Isso não dá um upgrade na gente, nós não levantamos assim, a nossa fé é revigorada ao voltarmos nesse texto. E dizer, olha, Adão não resolveu meu problema, a nação de Israel não resolveu meu problema. Mas aí, Deus enviou alguém, o seu filho, que se fez carne. É isso que o texto vai dizer mais para frente. Versículo 9. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. E, aleluia, essa luz chegou a nós. Essa luz chegou a nós. Então espero que você esteja acompanhando a minha linha de raciocínio, porque se você não entende isso aqui, todo o resto é perdido. Você não vai saber o que é disciplina bíblica. Você não vai compreender em nenhum momento lá na frente o que é ser um cristão, o que é uma igreja local, o que é ser membro de uma igreja. Você não vai compreender se você não souber isso, se você não conhecer isso. Porque isso é salvação. Isso é entender o evangelho, porque aqui está a boa nova. Veja o versículo 10. O verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele. Olhe mais um detalhe. O mundo em que Jesus estava foi feito por meio de Jesus. Mas o mundo não o reconheceu. Mais uma vez, se você não compreender isso, não reconhecerá mais nada. O mundo não o reconheceu. Versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
versículo 12. Mais uma dica. A boa nova, o evangelho, versículo 12. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Voltando. Mas a todos que o receberam. E aqui agora você precisa abrir um parêntese. Porque se o seu nome não estiver incluso nesse todos, nada mais aqui vai adiantar para você. Não sei se vocês estão lembrados que todo tempo eu tenho dito para vocês que nós estamos caminhando em um estudo que é para crente, que é para salvo, que é para santo, que é para separado. Lembram? Lembram no ano passado da confusão na EBD de alguns quando eu disse que o culto não é para ímpio, é para crente. A igreja, quando se reúne, é a igreja que se reúne. Se a pessoa não faz parte da igreja, ela não está no lugar certo. Parece chocante isso, mas talvez você que não acompanhou nossos estudos no ano passado deve estar aí. Mas como pode dizer um negócio desse? Não. Quem está acompanhando nossos estudos sabe. Já passamos dessa fase. Você já tem maturidade suficiente para entender que o culto é formado pela igreja. É a igreja que se reúne. E para ser igreja, a gente vai ver isso mais para frente com mais detalhes, precisa de algumas prerrogativas para ser igreja. E eu vou já adiantar para você que uma das prerrogativas é essa aqui. Raciocina. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, alguns textos vão dizer, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Ponto. Só tem condições de cultuar a Deus aqueles que receberam esse Jesus. Porque só tem condições de se chegar a Deus aqueles que são filhos. E aqui entra aquela grande separação entre ser criatura e ser filho. Aqui vai nos mostrar que filho de crente não é crente, é criatura. A não ser que ele também se encaixe nesse todos. Quem são esses todos que receberam esse Jesus e que creem no nome dele? E como é que faz para receber esse Jesus e crer no nome dele? Alguém vai anunciar, volta no versículo 6, um homem enviado por Deus. Alguém será enviado por Deus, versículo 7, para que possa dar testemunho dessa luz, para que então você possa crer. Pega o versículo 6 e 7, mescla com o versículo 12 e encaixa-se bonitinho. Alguém foi enviado por Deus, pregou esse Jesus para você, você creu, e aí você se encaixa no versículo 12, porque você creu no seu nome, então você se torna filho de Deus, porque recebeu esse Jesus ou esse verbo, ou essa palavra. 3 versículos entrelaçados, que mostra a minha e a sua posição em Cristo. Tá ok? Todo mundo vivo aí? Vocês conseguem compreender a seriedade disso? Você sabe por que não dá para a gente brincar de igreja? Você percebe por que não podemos não ter disciplina na igreja? Porque é algo muito sério. Continuando. Versículo 13. Versículo 13. Os quais não nasceram de linhagem humana,
nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui é o novo nascimento. A vontade da carne, a linhagem humana, o desejo lá atrás, a vontade do homem que estava em Adão, que estava no povo de Israel, que estava naquela nação, nada disso resolveu. Então, fechando com chave de ouro, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembre-se, Adão falhou, a nação de Israel falhou, Davi falhou, todos falharam. E aí no versículo 14, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne, se fez homem, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e então vimos a sua glória como a glória, desculpe, do unigênito do Pai. É a vinda de Jesus. E o que esse Jesus fez? Ele estabeleceu um reino. Estabeleceu um reino ao obedecer ao Pai Celestial até as últimas consequências. Mas ele não só estabeleceu um reino, como também conquistou um povo para esse reino. Ao entregar a própria vida como pagamento pela culpa do pecado, Jesus pagou o preço. Esse Jesus de João capítulo 1, ele se fez carne, habitou entre nós, recebeu sobre ele a minha e a sua condenação. E ele então foi para a cruz. Ele entregou a vida. Vocês que me conhecem sabem que um dos textos que eu mais amo é quando Jesus diz: ninguém tira a minha vida, ou seja, ninguém tem poder para isso, mas eu a dou. Então Jesus deu a própria vida, ele morreu em uma cruz para conquistar um povo para esse reino. E depois disso, ressurgiu dentre os mortos. E ao ressuscitar, deixe-me lhe dizer, Jesus inaugura uma criação inteiramente nova. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus inaugura uma criação. Jesus conquista um povo para um reino através da sua morte e ressurreição. Então, grave, a boa nova em resumo é que Jesus Cristo conquistou salvação e domínio para todos os que depositam nele sua confiança e o seguem como Senhor. Essa é a boa notícia. A salvação inclui o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus em Cristo e a reconciliação com o povo de Cristo e um novo coração habitado pelo Espírito Santo. Essa nova criatura, agora, ela tem o desejo de seguir em obediência. Sabe por quê? Porque essa nova criação agora, ela representa um reino, ela representa Jesus na terra. Você entende a seriedade da boa nova? Do que é ser igreja? Obedecer a Jesus é um desejo de um povo comprado
Então, eu estou concluindo, se você recapitular, algum João foi enviado por Deus para mostrar Jesus para você, para que você cresça, se tornasse filho de Deus. Assim você foi comprado. Quando você foi comprado com preço de sangue, conquistado, você agora nasceu de novo. É uma nova criação. Essa nova criação, ela foi reconciliada com Deus em Cristo. Ela é reconciliada com o povo de Cristo. Essa nova criação agora tem o Espírito Santo e ela deseja seguir em obediência, pois agora essa criação vai fazer o que Adão não conseguiu fazer, que era representar Deus na terra. A nação de Israel não conseguiu fazer, representar Deus na terra. Agora, como igreja, nós representamos Cristo, aquele que estava com Deus e que era Deus. Então, você compreende isto? Lembra do jogador de futebol americano que eu comecei nossa classe hoje? Não é apenas explicar para aquele jogador que só pode jogar futebol com o pé. Não. É mostrar toda a beleza do futebol jogado apenas com os pés e com todas as suas regras. Então, o Evangelho não é apenas dizer eu aceito Jesus, como se esse Jesus estivesse atrás de mim, implorando que eu vá para a sua igreja. Não. O Evangelho mostra o Jesus que conquistou todo domínio, força e poder, ao se entregar naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia, dando aos seus seguidores a responsabilidade de representá-lo aqui na terra até que ele venha. A boa nova, ela é maravilhosa. A boa nova, ela é fantástica. Mas tem regras. Tem regras. Se você não se encontra nesse contexto exposto aqui hoje de manhã, você não passa de um frequentador de uma comunidade, de um frequentador de eventos. Se você não se envolve nesse contexto aqui, você não passa de alguém envolvido com um grupo de pessoas que está tentando desesperadamente se parecer com uma igreja. Apenas isso. E quando as coisas não vão bem, essa pessoa não tem em si essa raiz que a boa nova traz. E quando não tem eventos, e quando a igreja não está envolvida com glamour, essa pessoa não tem mais alegria e diz, eu não tenho vontade de ir. Eu me envolvo em tudo que seja servir a Jesus por gratidão e obediência. Entenda que esse Jesus me conquistou, me comprou e agora me colocou o Espírito Santo e eu agora não vivo mais para mim mesmo.
eu não tenho mais vontade própria. Agora, se você se identifica com esse evangelho exposto aqui hoje de manhã, vai compreender a continuidade desse estudo no próximo domingo. O que é ser cristão? Mas você precisa desse passo primeiro. E eu quero te dar, quem sou eu para te dar? Eu quero incentivar você nessa semana a refletir. Quem sabe voltar lá na sua conversão. Quem sabe perceber o quanto você tem andado longe de Deus e dos seus caminhos. Longe da vontade dele. Cheio de mimimi. Querendo que a sua vontade possa imperar. Achando que o mundo gira ao redor do seu umbigo. E que se não for do meu jeito eu vou embora. Vou procurar uma igreja que me valorize. Nós somos servos desse Jesus. Com uma vantagem. Nós fomos comprados para representá-lo nessa terra. E é isso que a igreja é. A igreja é representante de Deus nessa terra. Então precisamos agir como tal. Viver como tal. Você percebe? Como esse negócio de igreja é muito sério. Então veja se você se encaixa em tudo isso. E tome algumas decisões na tua vida. É necessário. Duro? Difícil? Jogar com as mãos talvez seja mais fácil. Mas no futebol jogar com o pé requer habilidade. E nós precisamos disso. Habilidade nas Escrituras para sermos conduzidos do jeito dele, como ele quer. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse dia. Louvado seja Deus pela tua vida. Um domingo abençoado. Vamos orar hoje, agradecendo a Deus pelos nossos aniversariantes da semana. Agradecer ao Senhor, aí no dia 23, a irmã Denise, lá do Jardim Fortaleza, completou aniversário. Deus abençoe a tua vida, minha irmã, no dia 23. Hoje, o Pedroca, o Pedro da Janete, está completando aniversário hoje. Louvado seja Deus pela vida do Pedro, fazendo aniversário hoje. Pelo Face eu percebi lá, o Lúcio faz aniversário hoje, filho da irmã Vera, lá da Praia Grande. A Verinha está sempre nos acompanhando, eu acho que ela está por aí no grupo hoje. O Lúcio, o filho dela, faz aniversário hoje. Também o nosso irmão Peterson, missionário, que trabalha lá com deficientes físicos, lá em Alagoas, Sergipe, acho que é Alagoas ou Sergipe, agora eu não lembro direito. Mas, completa aniversário hoje, o Peterson, Deus abençoe sua vida, meu irmão, e nós vamos orar por você. Se tem mais alguém da sua família que completa aniversário hoje, deixa eu ver, Giovana, sobrinha da irmã Eliene, também fazendo aniversário hoje. Vamos lembrar dela em oração nesse instante. Tem mais alguém aí do grupo que lembra, alguém da família? Nós vamos orar nesse momento. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, também encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical. Próximo domingo, nós teremos aí o nosso último estudo da EBD, e aí vamos parar, porque vamos retomar os cultos aos domingos pela manhã e à noite. Semana que vem eu explico melhor para aqueles que não são da nossa igreja. Aqueles que são já estão avisados a partir do dia 12 como será os nossos cultos, ok? Mas vamos dar uma parada na EBD e vermos quando poderemos retomar, tá bom?
algumas ideias aí e durante a semana a gente vai administrar essas ideias e passar para os irmãos, ok? Vamos orar então, irmãos, nesse instante? Deus de amor, eu quero louvar o teu nome, como é gostoso, maravilhoso estudarmos a tua palavra, como é bom. Louvado seja o teu nome por isso. Obrigado pela vida dos meus irmãos que caminharam comigo até aqui nesta manhã. Nos ajude a ficarmos firmes nessa batalha. A vida cristã é uma batalha. Também, representar o Senhor não seria nada fácil. Mas compreendemos quem nós somos. Que o Senhor nos dê disposição cada dia para isso. Para reconhecermos a nossa posição em Cristo. Representamos o Senhor, o seu reino nessa terra. Que possamos agir como tal. Nos abençoe, meu Pai. Nos guarda, nos protege nesse dia. Ser com todos aqueles que completaram aniversário, a irmã Denise que completou durante a semana. Te louvamos pela vida dela, pela sua família. Obrigado, porque o Senhor trouxe aquela família para o Senhor. O Senhor os salvou. Obrigado pela vida do Emerson, a Deus, que começa a trilhar agora na classe de integração para o batismo. Que o Senhor confirme cada dia a fé do teu filho. Abençoe as crianças e que aquela família ali da Denise possa gozar cada vez mais da graça e da misericórdia do Senhor. Ser com o Pedro, da irmã Janete, que faz aniversário hoje. Abençoe a vida dele, Senhor, seus planos, projetos, o casamento dele e da Priscila, que o Senhor dirija segundo o teu querer e a tua vontade, e que ele possa não só ter aniversários, mas que ele possa amadurecer e crescer no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Abençoe, ó Deus, o Peterson, que faz um trabalho fantástico com deficientes físicos, que o Senhor continue confirmando a fé do teu servo e o ministério dele. Abençoa ele, ó Deus, onde quer que esteja nessa hora. Que o Senhor derrame graça sobre a vida dele. Ser com o Lúcio, filho da Vera. Ó Deus, ajuda ele. Ajuda que ele retome os seus caminhos. Que o Senhor alcance o coração dele com graça e que trate a vida dele. Para que ele reencontre esse evangelho que foi falado hoje de manhã. Ser com a Giovana, sobrinha da irmã Eliene, que ela pediu também. Colocamos esses nomes no teu altar, para que o Senhor olhe com o teu olhar de misericórdia e de graça. Obrigado por nosso tempo aqui. Obrigado pelo cuidado do Senhor com cada um dos teus filhos. Toma nesse instante cada um em tuas mãos. Nos dê discernimento e uma semana abençoada, se assim for a tua vontade. Te oramos, meu Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, obrigado pelo tempo. Louvado seja Deus pela sua vida. Lembrando, hoje, 18h30, nosso culto será com os irmãos de Presidente Dutra, pastor Ivan, e nós vamos cultuar com eles hoje, 18h30. Fique atento aí aos links para que possamos cultuar juntos com aquela igreja. Próximo domingo, dia 5, será a última igreja dessa escala de lives com a igreja de Cumbica, pastor João Vasconcelos. E a partir do dia 12, nós retomamos os nossos cultos presenciais, com todos aqueles cuidados que foi passado aos irmãos, frisando sempre, esses cultos presenciais são opcionais. Se você não está bem de saúde, fique em casa. Se você não se sente segura de estar envolvida no culto, fique em casa. Nós estamos vendo meios de cuidar desse detalhe,
mas é opcional. Se tem vontade, está bem, tem saúde, quer vir aqui, teremos todos os cuidados possíveis. Tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, um bom domingo, um grande abraço.